O doutor Manuel hoje ele fala, continua falando, né, sobre, deixa eu ver aqui o que ele fala, sobre estresse. Ontem ele falou os motivos do estresse e hoje ele fala sobre como a gente se prevenir e tratar o estresse, né? Dr. Manuel Dias Reis, um dos melhores, para mim, né, na minha opinião, um dos melhores médicos, psiquiatras e estudiosos dessa área, tá? Vamos entender como é que a gente pode, né? Porque todo mundo está estressado hoje. Como é que a gente pode combater isso aí? Bom, dando continuidade a nosso tema, né, assim, desse momento, que é sobre estresse, né, assim, eu vou repetir: o estresse é aquela situação onde a pessoa se sente incomodada e principalmente os sintomas mais comuns do estresse é o cansaço, o nervoso, a irritabilidade, a dificuldade de dormir. Né, assim, a gente falou também sobre as causas, né, assim, do estresse, que hoje principalmente está ligado à nossa vida social, ao trânsito, mas em especial ao trabalho, onde as cobranças são muito grandes. Eu chamei a atenção para um fato assim, de que o estresse não é doença, mas eu vou falar agora sobre tratamento do estresse. E se esse estresse ele é persistente por vários dias, né, assim, numa mesma semana, ou se esse estresse ele persiste assim, está muito frequente, passa a semana bem, outra semana não, e isso vai acompanhando a pessoa, né, assim, isso vai trazendo prejuízo para ele, prejuízo funcional, prejuízo familiar, então isso passa a ser uma doença. Bom, existe possibilidade, né, assim, de treinamento, de tratamentos alternativos, como as pessoas falam, né? Assim, muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam assim: doutor, se eu viajar não vai me ajudar? Né? Assim, se eu fizer yoga não vai me ajudar? Se eu fizer um relaxamento, né, assim, isso também não me ajuda? Uma atividade física, se eu começar a participar da igreja, isso não vai melhorar, e aí eu não vou precisar tomar remédio, não vou precisar de mais nada? Tudo isso ajuda. Né, assim, tudo essas coisas vai acabar, né, assim, auxiliando no estresse. Mas tem determinados momentos que você não pode se ver livre, vamos dizer assim, de um medicamento. Né, assim, quando esses sintomas são tão intensos que impede, por exemplo, você de ter uma noite tranquila de sono, você não consegue dormir, né? Então, você está irritado, dor de cabeças constantes, dor no corpo constante, então aí você vai precisar de um medicamento. Né? Assim, esses medicamentos são hoje utilizados principalmente os chamados medicamentos antidepressivos, que eles têm uma ação ansiolítica, né, ou seja, diminui o nível de ansiedade, o nível de cobrança, né, assim, aquela tensão, sensação de tensão interna, né, assim, o estado de alerta constante, a irritabilidade, o transtorno do sono. Né, assim, então, esses medicamentos eles vão ter muita ação nesse aspecto, porque se eu estou me cobrando, né, assim, como eu falei no outro bloco, né, assim, que essa exigência interna, né, assim, ela tem um papel importante na causa do estresse. Se eu estou me cobrando, né, assim, eu preciso compreender essa cobrança, né, assim, porque essa cobrança acaba me gerando tensão, né, assim, inquietação. Eu passo a noite acordado pensando nessa cobrança, nessa exigência que eu tenho de mim, e a medicação vai acabar me ajudando. É frequente as pessoas falarem: mas doutor, esse medicamento não vai me dopar, esse medicamento eu não vou ficar viciado com ele, né? Assim, as pessoas não vão falar agora que eu estou doido porque eu estou usando esse tipo de remédio, né? Assim, não vai.
né? Assim, os medicamentos modernos são medicamentos seguros, são medicamentos que você fazendo uso dele adequado, né? Assim, não vai te trazer nenhum problema. Se por acaso ele incomodar, né? Assim, a ponto de você não dar conta de tomar ele, né? Assim, ontem uma paciente minha falou assim: doutora, esses medicamentos eu estou sentindo muito sedada, eu não posso passar ele para metade? Falei: pode, vamos diminuir a dosagem dele. Se por acaso, mesmo com a dosagem menor, você ainda sentir que está assim, muito sonolenta, né, assim, a gente troca de medicamento. Porque a possibilidade de troca hoje, assim, de medicamento é muito grande, são vários medicamentos que existem no mercado, e aí a gente pode estar trocando esse medicamento. Assim, a gente, ainda quando se fala de tratamento do estresse, a gente tem que falar daquelas causas internas, né? Assim, então, se eu sou uma pessoa que eu cobro muito de mim, remédio nenhum vai resolver essa questão da cobrança. Pode resolver o resultado dela, o estado de tensão que a cobrança causa. Mas eu cobrar de mim, aprender a não cobrar tanto de mim, aprender a lidar com as minhas fantasias, com as minhas frustrações, né, assim, o remédio não vai ajudar. Então, o que eu preciso fazer? Aí eu preciso procurar um profissional, psicólogo ou médico que trabalhe com a psicoterapia. Porque só no ambiente de psicoterapia é que eu vou conseguir aprender a lidar com essas situações que me causam estresse também. Né? Assim, então, eu crio muita expectativa com relação ao meu trabalho. E de repente eu me vejo numa situação onde eu não consigo cumprir com essa expectativa minha. Não consigo cumprir comigo mesmo, não consigo cumprir com os meus chefes, né, assim, com a minha família, e aí eu preciso lidar com essa frustração que começa a ocorrer dentro de mim. E aí só na psicoterapia, né? Na psicoterapia, o objetivo da psicoterapia é ajudar a gente a se conhecer, né? Assim, porque só a partir do momento em que eu me conheço mais, eu vou saber onde começa essa frustração, essa expectativa, né? Se eu vou aprender a lidar com ela, eu vou aprender a dar uma resposta diferente em outros momentos, porque essa situação não vai ficar limitada apenas à questão, por exemplo, do trabalho que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Assim, então ela vai aparecer em outras situações de vida, né? Assim, a gente precisa então aprender a reconhecer elas e aprender a lidar com elas, aprender a dar uma resposta nova. A gente apenas saber a causa da frustração, né? Assim, vamos dizer assim que meu pai era uma pessoa muito exigente, a minha família era muito exigente comigo, então eu estou reproduzindo essa exigência. Eu só saber disso não resolve o meu problema. Eu preciso dar respostas novas e respostas também adequadas às situações de vida que eu estou passando. Assim, a questão da adequação e da resposta nova, ela é extremamente importante para a saúde mental.